Olá, bem-vindos ao AgroBand. Estamos de volta ao nosso estúdio depois de mais uma Expo Inter. Exposição que mostrou a força da pecuária gaúcha, com crescimento de 24% na venda de animais. O faturamento vai impulsionar negócios nas feiras de primavera no interior do estado. Daqui a pouco, vamos falar mais sobre os reflexos da Expo Inter. E ainda, um jogo a cavalo que fez sucesso em Esteio. E também dicas de quem entende de carne de cordeiro para fazer em casa um assado especial. Fique com a gente, eu sou Lizemara Prates e o AgroBand está no ar. O faturamento com animais na Expo Inter mostra a força da pecuária gaúcha. E além das tradicionais presenças, este ano tivemos novidades, como o zebuíno Sindhi de origem paquistanesa. Percorrendo o parque dá para descobrir curiosidades e novidades. Afinal, a Expo Inter é um parque de diversões, principalmente para as crianças. Mas os adultos também se divertem com tantas atrações e com eles os animais, que são as estrelas da feira. O repórter Max Corrêa, que foi nosso parceiro nessa cobertura, mostra as particularidades do maior cavalo da Expo Inter 2015. Um animal que parece de brinquedo, mas daqueles gigantescos. Olha só, isso aqui podia estar num parque de diversões. É um cavalo da raça Percheron, é isso? Isso mesmo. Qual o tamanho dele? Quanto é que ele pesa? Ele está fechando 900 quilos. Vem da onde essa raça? Não é brasileiro, né? Não, é originado da França. Até a mãe dele a gente trouxe da França, importou a égua. E o Semen, que é o pai dele também, veio da França. É um animal impressionante, né? Quais são as características dele? Até porque é um animal muito novo, tu estava me comentando, né? Vai crescer ainda mais, né? Isso, ele vai fechar 3 anos ainda, então ele é um potro, na verdade. Apesar dele já ter começado a emprenhar outras éguas, ele ainda é considerado um potro, ainda está em fase de desenvolvimento. Mas ele é desse tamanho, a estrutura dele é dessa maneira, porque é uma raça de tração. E eles eram usados para puxar, né, tipo tanques de guerra, e até dizem que são os cavalos de Napoleão. A alimentação deles tem que ser toda especial, né? Tipo, porque eles não podem engordar demais, né? Isso, é uma raça, assim como os outros animais, que para a época de cobrição, etc., eles não podem estar muito pesados, por qualidade de sêmen, etc., e também para eles estarem sempre saudáveis, a gente poder montar neles, como eles são muito grandes, muito pesados, a gente precisa que eles estejam leves para a gente poder andar neles e eles nos carregarem com leveza e ficar mais bonito, né? Qual o nome dele? O nome dele é Roá. Bem francês. É, significa rei. Olha só, isso aí é o Rei Roá, nosso tanque de guerra, uma das atrações da Expo Inter 2015. Foram 9 dias de provas, exposição de animais e muitos negócios no Parque Assis Brasil em Esteio. E a gente recebe agora o presidente da Comissão de Exposições, Feiras e Remates da Farsul, diretor da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, Francisco Lineu Chardon. Bom dia. Bom dia, Lizemara. Bom dia, ouvintes da Band. Nós temos sempre a ideia de que a Expo Inter tem que ser tratada como o resultado, os negócios. Para mim, ela vai muito além disso. Ela tem que ser tratada como um retrato da pecuária do Rio Grande do Sul. Afinal, foi a pecuária que deu origem à exposição. E na pecuária, as vendas foram muito boas. Sem dúvida nenhuma, a pecuária respondeu o momento que ela está vivendo, mas eu acho que não é só o aspecto comercial, os números, a Expo Inter está bem além disso. Como tu dissesse, muitos negócios são iniciados no Esteio e depois terminados em alguns municípios do Rio Grande ou alguns estados. E da mesma forma também, ela tem um aspecto social muito importante, a Expo Inter, porque todo esse povo que veio do interior morar aqui ao redor de Porto Alegre, na Expo Inter ele abre o armário, pega a sua bombacha, alpargata, a sua mateira e vai ao parque e lá encontra muitos conhecidos do tempo da sua lida campeira, quando ela ainda trabalhava no campo. Então tem esse aspecto que tem que ser também bastante lembrado. Mas de um modo geral, sem dúvida nenhuma, a Expo Inter ela é um somatório onde precisa sempre ter o aspecto comercial, o aspecto econômico, que é o que muitas vezes ele premia uma pessoa que vem trabalhando um animal o ano todo para trazer no esteio. E ali ele tem aquele grande momento, que é um grande campeonato, dentro da sua raça, e depois os leilões e a compensação financeira. Mas principalmente nós temos esse outro segmento depois da Expo Inter, que são as 32
exposições, feiras que tem a partir do esteio. Então, todos os negócios e os bons negócios, como houve esse ano dentro da pecuária, como tu dissesse, que a pecuária ainda é quem rotula as grandes exposições agropecuárias do Rio Grande do Sul, esses negócios vão refletir nas exposições a posteriori. Com isso, nós vamos ter um segmento de negócios, como eu disse, iniciados ali dentro do parque, mas vão ser terminados nos seus municípios. E dentro do parque a gente tem que lembrar, os animais que estão ao galpão são os pais de cabanha, são os grandes reprodutores, dá para dizer, fazendo uma analogia ao futebol, que os olheiros vão lá, olham aqueles animais e sabem que aquela cabanha vai ter um bom animal para pôr no campo. É uma vitrine de alta genética, os animais de argola, que lá nas feiras do interior já hoje não existe mais quase animais de argola, são só no esteio ainda, porque economicamente tem um custo alto, mas é importante se dizer que os rústicos, que vão ser hoje, que é o setor de vendas hoje da pecuária calcada em cima dos animais rústicos, originários daquela alta genética que a gente vê nos galpões. Os rústicos são os que já animais vão a que campo. tu compra no parque e quando chega na propriedade já sai trabalhando na hora, porque são animais já prontos para o trabalho. Já põe no pasto. Põe no pasto e prontos para reproduzir. É o passo que aqueles animais ali de alta genética são animais de mais de 800, mais de 1.000 quilos, que têm dificuldade, nem dá para se largar num campo. São animais destinados à inseminação, destinados à venda de sêmen. E esses animais rústicos que fizeram o grosso do faturamento da pecuária, eles são de algumas raças em especial. Angus, Hereford, Braford, o Devon volta a crescer, tem por fora o Charolais, o Limousin, mas esses são os que fazem a fotografia. Sem dúvida nenhuma, são essas raças que estão ponteando hoje. Existem compradores para tudo, para todas as raças, mas as raças Angus, Braford, Devon está em crescimento também, são as raças mais procuradas hoje. E agora, nessas feiras de primavera, quem que vai comprar o nosso gado? É o pessoal daqui ou a gente que vem de fora para fazer cruzamento? As feiras de primavera vêm outros estados comprar para levar os reprodutores a fazer cruzamento industrial no centro do país, lá no Brasil Central. Tem a reprodução de touros em todo o Rio Grande, é muito grande o interesse, a procura é muito grande. Então, realmente tem cabanhas que estão preparadas para enfrentar essa comercialização através de remates particulares ou dentro das exposições agropecuárias que vão haver. Cruzamento de sucesso são as raças europeias, essas que nós falamos com as zebuínas lá do centro-oeste e do sudeste. Sem dúvida nenhuma. Que daí vão dar a maciez que o zebu não tem na carne. Se aproveita a maciez combina a rusticidade do zebu com a qualidade da carne das raças britânicas, europeias. E que média vai dar no interior? Mesma coisa daqui, 4 a 6 mil para fêmeas, 8 a 10 trabalhasse de 9 a 10. Para recompensar o trabalho do nosso pecuarista, deveria ser de 9 a 10. E tem financiamento? Tem financiamento, mas geralmente esses financiamentos reprodutores são 14, 2 na entrada e mais 12. Fica melhor que trabalhar com o banco, porque os juros estão um pouco pesados hoje, em 2 anos, com juro hoje de 8,75 na real, ele é bem maior que 12%, então eu acho que o interessante é a pessoa se apertar um pouco, mas ele equalizar em 14 vezes. Pagar com recursos próprios também. O pecuarista paga muito com dinheiro, não vai no banco, usa o seu dinheiro, o seu recurso. A pecuária, historicamente, no Rio Grande do Sul, sempre foi quem pagou as nossas contas. Mesmo com o advento agora dessa agricultura de precisão que nós estamos hoje, sem dúvida nenhuma, economicamente, está nos dando uma situação nova, mas a pecuária, historicamente, foi quem sempre honrou com nossas, foi que a gente chamava sempre que pecuária é cheque no bolso. Nos dissabores da agricultura do passado, sempre foi com pontas de gado e nós pagamos as nossas contas nos bancos, por isso que a pecuária, eu sempre digo, eu mensuro uma exposição agropecuária, me perguntam, Chardon, como foi a exposição? Eu sempre olho o lado da pecuária, eu tenho pelo ovino, o cavalo, o bovino, que eu vejo a qualidade de uma exposição. As máquinas são importantes, o momento da agricultura é importante, mas tradicionalmente a gente, quando fala uma exposição agropecuária, é os animais que lá estão presentes. Os animais teve um crescimento no faturamento de 24%. As máquinas houve uma queda de 37%. Mas nos animais, mais de 12 milhões dos 15 total foram do cavalo crioulo. Depois vieram os bovinos e os ovinos Texas. Isso faz parte que eu chamo desse momento de transição que nós estamos vivendo, porque nós fizemos uma safra 2014, 2015 de uma maneira e a safra 2015, 2016 vai ser totalmente diferente da passada, porque daí chegou o custo de produção, a ausência do pré-custeio do Banco do Brasil,
nós tivemos aumento dos insumos, aumento do dólar, enfim, um contexto que levou um custo de produção estratosférico. Então, a pecuária não chegou ainda a esse momento, essa crise acentuada não chegou na pecuária ainda, e por isso que a pecuária hoje já está vivendo um pouco melhor, de vendas um pouco melhor, porque realmente aquilo que aconteceu com as máquinas agora já era esperado, porque hoje a pessoa tem que repensar muito o seu projeto, é um ano que a gestão é fundamental em qualquer atividade, principalmente na agricultura, esse ano tem que se pensar 2 vezes. Vamos fazer uma pausa no pensamento e vamos voltar um pouquinho no tempo. Eu lhe convido para a gente assistir uma reportagem que o nosso colega Max Correia fez na Casa Branca, que é a sede do governo do estado, no Parque Assis Brasil, em Esteio. E o Dr. Chardon, nosso convidado aqui, viveu a transição da exposição do Parque do Menino Deus, aqui em Porto Alegre, lá para Esteio. Então a gente vai recordar um pouquinho agora, vendo essa reportagem do Max sobre a Casa Branca. Nós estamos na sala de estar da Casa Branca, que é a sede do governo do estado, durante a Expo Inter. Uma estrutura que chama a atenção dos visitantes da feira e que desperta muita curiosidade. Curiosidades que a gente vai matar agora na companhia da historiadora Liana Bach Martins. A gente vai voltar lá para a década de 1930 para saber quando foi construída esta casa e qual era a função original dela, Liana. Bom, essa casa, a Casa Branca, né, como era conhecida, fazia parte então do complexo da fazenda Crefe, né? Essa casa ela foi construída dentro de um modelo que era comum naquele período, principalmente nas fazendas e nas cidades do interior. E, então ela tem 2 pavimentos, sendo que o de baixo então era para uso não só para uso, né, da residência, com a sala de estar, mais a cozinha, mas também havia o escritório, né, do Crefe, né, do proprietário. E esse escritório é bem interessante, porque ele tem uma porta para a varanda. E com isso, então, dava total privacidade para a realização dos negócios do fazendeiro. Atrás, então, na parte de trás, nós temos então o quarto, né, do casal, que hoje está transformado no gabinete do governador. O governador do estado, por exemplo, despacha daqui durante todo este período da feira, mas nem sempre foi assim. Esta estrutura teve outras utilidades. Como foi essa transição da família Crefe para o estado, Liana? Tá. E inicialmente, então, era uma residência no qual eles passavam, né, habitavam. Depois foi uma casa de lazer, né, que vinha de final de semana, como a casa tem uma piscina, andava-se a cavalo, então fazia-se todas as atividades esportivas. Até que na década de 70, então, esse espaço foi, então, incorporado ao Parque de Exposições, que estava sendo adquirido pelo Estado. Num primeiro momento, ela funcionou como sede administrativa do parque, né, e da Secretaria da Agricultura, quando acontecia aqui as feiras. No final da década de 90, né, até 2002, foi feita então uma intervenção, né, um restauro na casa, porque a casa estava bastante deteriorada. E a partir de então, aqui começou a ser a sede oficial do governo durante a Expo Inter. O que mudou nesta casa para que esse trabalho pudesse ser feito hoje aqui? Muitos dos cômodos foram adaptados, né? Então, o quarto do casal original, então hoje é o gabinete, né? O quarto de costura da senhora Crefe hoje é adaptado para as funções de imprensa e serviços em geral. E a parte de cima, onde nós tínhamos os quartos dos filhos e dos hóspedes, essa parte também está adaptada. Nós temos lá o gabinete da primeira-dama, uma outra sala de estar, e também, então, o quarto de descanso do governador, né? Porque depois de passear pela feira, né, sempre é necessário, né, ter um lugar de descanso. E uma característica interessante dessa casa, a gente dizer que por aqui, né, entre os chefes de Estado que passaram por aqui, a família Crefe recebia o Getúlio Vargas, né, que era, então, a hóspede frequente aqui da casa quando vinha ao Rio Grande do Sul. Dá uma saudade, doutor Chardon, eu acho. O senhor que frequentou a exposição... Eu conheci bem o parque, aquela região toda, porque eu nasci e me criei em Triunfo. E quando nós íamos para Porto Alegre
fazendo a volta, nós passávamos no Rio do Sino numa barca, passávamos depois no Rio Caí numa barca e saímos no fundo do parque de exposições. Ali tinha uma rua que ia sair aqui na fábrica de cimento. Então, para vir a Porto Alegre, nós vimos de Triunfo, atravessávamos 2 barcas no Rio Caí, no Rio do Sino, e passávamos nos fundos do tambo da família do Fernando Krefeld. Ali conheci bem e acompanhei a transição do parque também. E foi também. uma epopeia a transição para lá. Sem dúvida nenhuma, Lizemara. Somente um Luciano Machado e um governador Peraque Barcelos, que na época, com uma polêmica muito grande, tiveram a coragem de trazer realmente que a gente tinha o Menino Deus a gente tinha uma facilidade. O Menino Deus pegava o bonde ali na frente da Santa Casa e desembarcava no bonde, a gente apreciava, trazia o campo para o miolo da cidade. E aos tempos realmente começou a ficar, mas até hoje ainda tem pessoas que têm saudade do Menino Deus em função daquela troca. Eu acompanhei bem no ano de 70, quando aquela situação no parque lá era um banhado, uma lavoura de arroz com planchões, no tempo que o pinho era antigo, ainda caminhando por cima de planchões, ali ficou centenas de pares de sapato enterrado naquele barco, a pessoa pegava o pé, não tirava, os escritórios rurais trabalhando em barracas do exército. Então aquilo ali realmente, aquilo mostra que se nós olharmos a idade do parque e a idade da nova agricultura, vamos dizer, não tanto a pecuária, a nova agricultura nós estamos vivendo, que é uma agricultura de 50 a 60 anos, praticamente o Parque do Menino Deus mostra o novo momento do agronegócio do Rio Grande do Sul, é praticamente a idade do Parque de Esteio. Bom, a gente pode fazer... E a Casa Branca, sem dúvida nenhuma, eu conheci a Casa Branca como agrônomo da Secretaria, depois eu conheci a Casa Branca porque ali na Casa Branca, se não me engano, teve um secretário só que morou nela, que foi o pai do Carlos Sim, o Edgar Sim, se não me engano, morou na Casa Branca do Esteio, o nosso secretário de Agricultura. Bom, e dá para a gente fazer um resgate dessa epopeia, do desafio de transferir a exposição lá para Esteio, com a Expo Inter deste ano? Ela foi desafiadora. Sem dúvida nenhuma, Lizemara, porque nós, há 35 dias antes de começar a feira, em função, primeiro do vendaval de dezembro de 2014, que o governo só teve condições de começar a mexer nele praticamente em maio, junho. Depois nós tivemos aquela enchente. Em julho. Com meio metro d'água tapando o parque. Então nós fizemos uma reunião para postergar no mínimo uns 30 ou 40 dias, mas aí em função dos compromissos das feiras, que o Cavalo Crioulo tinha, a BCC, os Simers, as empresas, nós resolvemos então tocar. Aí assim, estava com a luz amarela acesa. Aí, sendo a parceria que houve dali em diante, da BCC, do Simers, principalmente da Farsul, que pegou as coisas mais onde os estragos estavam mais acentuados, galpões mais velhos. Foi um esforço que valeu a pena essa parceria. E eu digo aqui publicamente, aproveitar, se não fosse a humildade do secretário. O secretário Paulo, o Hernani Paulo, teve uma humildade que liberou para os parceiros, confiou nos parceiros, então cada um sabia o que fazia ali dentro do parque. E nos últimos 15 dias nós trabalhamos 24 horas por dia, sempre com um grande ponto de interrogação, que não sabíamos se os bombeiros iam liberar o parque ou não liberaram. Na quinta-feira abrimos os portões no sábado. Então isso tudo trouxe, sem dúvida nenhuma, uma feira de superação. Uma feira que não vou dizer de improviso, mas de superação, que mostrou uma grande feira com um parque limpo, um parque com segurança. Um parque que teve uma harmonia dentro do parque, uma coisa fantástica. Então, eu acho que isso aí, todos os parceiros, não vou assim acreditar ninguém. Eu acho que foi um esforço onde, importando as parcerias, quando o parceiro é reconhecido. E todos foram reconhecidos pelo senhor governador do Estado, a Farsul, a BCC, a FETAG, o Simers, a FEBRAC do Finco, do Eduardo Finco, foi fundamental também. Foi um somatório de esforços que resultou nesse grande sucesso, que é difícil repetir um episódio como esse. Eu vou dizer, ser bem franco. Para passar a régua, eu preciso que o senhor explique por que a Expo Inter tem que ser nessa época do ano, por causa do ciclo da pecuária. Que ciclo é esse? Sem dúvida nenhuma, porque nós temos no outono, nós vendemos os terneiros paridos num ano atrasado. E depois chega nessa época da primavera, nós temos que repovoar os campos com os reprodutores, e também repovoar com as fêmeas para começar a época de monta, a partir agora do mês de dezembro, e também os ventres que também dão cria agora para nós aproveitarmos futuramente na próxima Expo. Então é importante, é um ciclo que não tem como mudar. Não existe. Agora nós conseguimos para maio, vamos voltar a ter a Expo Leite como era, novamente com o gado holandês, com o bocal de ouro,
e que isso era necessário. Eu fui de umas pessoas que lutei para juntar de novo e nós conseguimos. Em maio nós vamos ter não digo uma mini Expo Inter, uma Expo Inter, não do tamanho da Expo Inter, mas vamos ter uma grande feira onde vai ter o parque ao todo, menos talvez o setor de marketing, mas vamos estar pleno trabalhando. Muito obrigada ao diretor da Farsul, presidente da Comissão de Exposições, Feiras e Remates da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, Francisco Chardon, antecipando já essa boa notícia de uma grande feira em maio do ano que vem e também por que a Expo Inter não muda de data. A gente faz um rápido intervalo e na volta tem um jogo diferente e um churrasco delicioso. Aguarde!